Sejam todos muito bem-vindos e já peço que você convide vidas para que estejam acompanhando conosco o estudo da palavra. E o tema que hoje nós iremos conversar, o tema que Deus colocou no meu coração para falarmos é desertos e vales. Amém? É o tema que nós vamos hoje abordar no estudo desta noite. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero já iniciar meditando em Salmos 23,4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aqui o salmista ele disse que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Assim também nós estejamos confiando no Senhor em qualquer momento de nossas vidas. Glórias a Deus. Na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar vales e desertos. Podemos passar por situações difíceis. Glórias a Deus, que são os vales e desertos da vida. Mas entendam que esses momentos difíceis, esses vales e desertos, eles vão contribuir no processo de aperfeiçoamento da nossa vida de todos nós que perseveramos em Cristo. Glória a Deus. Então vai ser um processo de aperfeiçoamento. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8:28, falando assim, glórias a Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Então, mesmo que você esteja passando por vales e desertos, aleluia, Deus tem propósito, aleluia, na tua vida para ser realizado, até mesmo através desses momentos difíceis. Vamos começar falando desses propósitos, os propósitos da provação. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro tópico que nós vamos abordar é que vales e desertos também pode ser lugar de provação. É lugar de provação. E em diversos textos bíblicos, a expressão vale significa provação, exatamente. Pode significar uma situação de conflito, pode significar um lugar de muitas dificuldades, entre outras situações difíceis. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, vale pode significar um lugar de provação. E nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel, porque ele vivenciou literalmente essa dinâmica do vale, essa provação. Ele foi deportado para a Babilônia e ele sofreu a perda trágica da sua esposa e nem sequer ele pôde vivenciar o luto da sua esposa. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 Reis 24:14 e também Ezequiel 24:16. 2 Reis 24:14 diz: e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Aqui está falando sobre Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e ele cercou a cidade de Jerusalém e levou então 10.000 pessoas daquela cidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Vamos ver também o que diz em Ezequiel 24, versículo 16. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos.
mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Glória a Deus. Deus estava aqui falando para Ezequiel que de repente, repentinamente, ele perderia a sua esposa. Olha só, Deus falando para ele. E Deus disse para ele que isso iria acontecer e ele não iria lamentar, ele não iria chorar. Olha isso, glória a Deus. E Deus falou exatamente aquilo que aconteceu. E aconteceu exatamente do jeito que Deus falou. Na manhã seguinte, a esposa de Ezequiel faleceu. E era hábito, naquele tempo, quando se perdia alguém, durante o período de luto, as pessoas andavam descalças, as pessoas cobriam o rosto, elas comiam as comidas que se ofereciam ali nos velórios. E Deus falou que ele não ia fazer nada dessas coisas. Deus disse para ele: você não vai andar descalço, você não vai andar sem chapéu, que também era hábito, você não vai cobrir seu rosto. Deus falou dessa forma com ele. E as pessoas estranharam, porque a esposa dele tinha morrido e ele não fez nada daquilo que era um hábito de as pessoas fazerem no tempo em que estavam de luto. E falaram para ele: Ezequiel, por que você está agindo dessa forma? E ele falou para o povo: olha, Deus falou comigo. E ele disse que eu ia agir dessa forma para trazer uma mensagem para vocês. Porque vocês estão fazendo coisas que entristeceram o coração de Deus. E Deus está me usando a minha vida para trazer uma mensagem. Porque vai acontecer, em razão dessa rebeldia, dessa desobediência, dessa idolatria, vocês vão perder os seus filhos nas guerras. E vocês vão fazer igual eu fiz. Vocês não vão cobrir o rosto, vocês não vão comer as comidas que se oferecem nos velórios, vocês não vão andar descalços, vocês não vão andar sem chapéu, vocês nem vão poder ter o luto, vocês nem vão chorar. Deus disse que isso vai acontecer. Por quê? Por causa dos seus pecados. Então eu sou um sinal para vocês. Porque quando acontecer isso que eu estou dizendo, que Deus mandou eu dizer para vocês, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. Vocês ficarão sabendo que tudo isso está acontecendo porque é a vontade dEle. Então Deus usou Ezequiel como um sinal para o povo. Glória a Deus, veja só. Aleluia, glória a Deus. Então, todos nós podemos encarar situações difíceis, assim como Ezequiel. Todos nós podemos passar por momentos difíceis. Mas a gente precisa estar sensível ao que Deus está nos falando. Olha, o profeta, ele foi desterrado, ele foi levado da sua terra, ele ficou viúvo, ele perdeu seus bens porque ele foi tirado da sua nação e ele viu a sua nação se arruinando, até podendo ser extinta. Então ele estava passando por um momento muito difícil, mas ainda assim ele estava sensível espiritualmente ao que Deus falava para ele. Glória a Deus. E nesse momento ele recebeu de Deus uma visão sobrenatural. Foi nesse momento que ele teve uma experiência sobrenatural no vale de ossos secos, que está em Ezequiel no capítulo 37. Vamos começar meditando em Ezequiel no capítulo 37, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis
que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Olha, Deus conhece a nossa estrutura. Deus jamais vai nos provar além das nossas forças. Ezequiel estava passando por momentos dificílimos na sua vida, mas Deus sabia, glórias a Deus, que ele teria forças para passar por aquele momento. E assim também é conosco. A gente pode estar passando por momentos difíceis, mas entenda, Deus conhece a nossa estrutura. Diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então Deus, ele nos prova com o objetivo de nos ensinar, de nos aperfeiçoar. Glória a Deus, de nos preparar para situações difíceis que a vida possa nos apresentar. Glória a Deus. Todos nós, servos de Deus, podemos passar por esse processo de aperfeiçoamento, né? E Deus, ele pode nos provar para nos levar ainda mais adiante. Oh, glórias a Deus. Lembram-se o que aconteceu na vida de Jó? Aleluia. Ele passou por provações, mas nós vimos qual foi o final, aleluia, onde Deus abençoou ele em dobro, aleluia. Então, Deus, ele pode permitir provações na minha e na tua vida, mas entenda, o lugar do vale, o lugar da provação, vai ser um lugar em que você vai estar, você e Deus. Vai ser um local onde você vai se sentir mais quebrantado, mais próximo de Deus, mais sensível à palavra de Deus. Aleluia. Assim como Ezequiel, ele estava passando no vale, mas ele estava sensível ao que Deus estava falando para ele. Glórias a Deus. E é assim também conosco. É assim também conosco. É no vale que Deus se revela a nós. É no vale que ele nos mostra quem nós realmente somos, como nós estamos, e trabalha em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então nós vemos que o vale, ele é um lugar de provação. É um lugar de provação, como nós já falamos, mas também o vale é um lugar de fé. Aleluia. É no vale que você vai ver a tua fé fortalecida no Senhor. Glória a Deus. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Porque ele viu aquele monte de ossos secos, sem vida, sem nenhuma possibilidade. E Deus perguntou para ele: podem esses ossos reviver? Glória a Deus. E a resposta dele foi: Senhor, tu o sabes. Ele quis dizer: para ti, Deus, não existe nada impossível. Glória a Deus. Aleluia. A experiência do cativeiro foi um golpe muito difícil, tanto para a nação quanto para aquele homem de Deus. Mas mesmo que o vale de ossos secos não fosse
literal, não aconteceu na realidade, mas sim era uma visão que Deus deu a ele, ainda assim, essa visão expressava a situação trágica espiritual do povo. Aqueles ossos secos representavam a vida espiritual do povo. Eles estavam mortos espiritualmente, sequíssimos, afastados de Deus. Eles estavam totalmente mortos espiritualmente, sequíssimos. Mas, no entanto, Deus faz o impossível e mostra o seu poder para mudar aquela triste realidade e para reavivar a esperança da nação. Glória a Deus. Aleluia. Então, na boca do profeta que estava sendo usado naquele momento, não poderia haver incredulidade. Por isso, quando Deus perguntou, ele não disse, jamais, Senhor, esses ossos podem reviver. Não, ele disse, Senhor, Tu o sabes. Glórias a Deus. Não poderia haver incredulidade. Aleluia, mas sim a fé na ação poderosa do Espírito de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E nós vimos a fé de Ezequiel. Vamos ver o que diz da palavra do Senhor em Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento, Ezequiel profetizou, assim como Deus ordenou, e ele viu o resultado, aleluia, da sua fé. Ele viu o resultado da sua fé. Glórias a Deus, aleluia. Então é preciso agir, é preciso agir. Nós não podemos ficar parados, aleluia. Nós temos que agir na direção de Deus. Deus ordenou a ele, profetiza, e ele profetizou. Glória a Deus. Portanto, ter fé tem que resultar numa atitude de fé. Glórias a Deus. Não basta dizer tenho fé e não fazer nada. Não, você tem que agir na direção de Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Assim como disse Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, Tiago disse, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glórias a Deus. Aqueles ossos estavam sequíssimos. Aleluia. Mas Ezequiel profetizou e o espírito entrou naqueles corpos. Glórias a Deus. Primeiro se viu o ajuntamento dos ossos, depois Deus fez nascer carne e por último veio o Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então foi necessário fé para que Ezequiel visse o resultado. Ele creu, ele profetizou conforme a ordem do Senhor e ele viu o resultado da sua fé. Assim como está em Ezequiel 37, 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Então, meus amados irmãos, nós não podemos passar a vida falando para os céus as coisas impossíveis que a gente vê aqui na terra. A gente não pode passar a vida na incredulidade. Não, nós temos que proclamar na terra que tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. Nós temos que proclamar na terra a realidade do céu. E a realidade do céu é que não existe nada impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Deus. Então tudo que nós temos que fazer é crer no seu agir. Assim como está em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6, que fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Glórias a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Glórias a Deus. Então nós temos que ter fé. Ainda que você esteja no vale, tenha fé. O vale é lugar de fé. Amém? Glória a Deus. E além de ser um lugar de provação, e além de ser um lugar de fé, o vale é também um lugar de transformação. Oh, glórias! Deus mostrou ao profeta Ezequiel o seu poder para transformar toda e qualquer circunstância. Deus é aquele que pode mudar a situação que você está, meu querido, minha querida. Creia, glórias a Deus. Aquilo que era um vale de ossos secos tornou-se um grande exército. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia! Quando Deus levou o profeta Ezequiel para o vale, ele mostrou para o profeta que é possível transformar coisas que aparentemente não têm solução, que não têm a menor chance de recuperação. É possível transformar, glórias a Deus, qualquer coisa que está perdida em coisas vitoriosas. Se essa for a vontade de Deus, Deus pode mudar a tua situação, Deus pode mudar o teu quadro, mas uma vez eu digo, não existe nada impossível para Deus. Aleluia. Ezequiel viu isso, Deus mostrou para ele que tudo é possível para aquele que crê. Oh, glórias, glórias a Deus. E essa restauração da vida sobre aqueles ossos secos é uma parábola da ressurreição nacional de Israel. Em Ezequiel 37:12, Deus disse assim: portanto, profetiza e dizes-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus estava falando: ei, vocês estão mortos espiritualmente, mas eu vou, aleluia, abrir a vossa sepultura, vocês vão reviver. Glórias a Deus, oh, glórias a Deus, oh, Deus glorioso, aleluia. Deus é aquele que nos aviva. Se nós estamos assim também, fracos, Ele nos aviva, Ele nos aviva. Glórias a Deus. Assim como Deus disse para Ezequiel falar para o povo, que ele iria avivar o seu povo. Glórias a Deus. E assim como foi uma parábola de ressurreição para Israel, essa parábola também pode ser trazida para nossas vidas. Se nós estamos assim fracos, aleluia, creia, Deus ele pode, Ele vai, Ele quer transformar você. Deus ele quer te transformar. Basta que você se posicione. Aleluia. Basta que você tenha fé. Basta que você creia. Basta que você diga: Senhor, eu preciso ser renovado. Senhor, aviva a minha fé. Senhor, me transforma. Ah, glórias a Deus. Senhor, me fortalece. Seja sincero com Deus. Se você está se sentindo fraco, aleluia, espiritualmente, seja sincero com Deus. E Ele vai renovar as suas forças. Amém? Glória a Deus. O resumo, então, desse tópico, que fala sobre os propósitos da provação, é que nós temos que estar sensíveis espiritualmente aos propósitos de Deus, quando nós passamos por momentos de provação. Amém? Glória a Deus. O próximo tópico que nós vamos abordar é sobre os desafios dos vales e desertos. Aleluia. Glória a Deus. Vales e desertos, eles são lugar de providência. Entenda? Glória a Deus. E Deus está olhando para você, Ele cuida de você, Ele jamais te abandona. Ainda que você esteja passando pelo vale ou pelo deserto, a providência de Deus já está próxima, já está chegando para você. Creia nisso. Aleluia. Vamos falar sobre Isaac. Isaac é um personagem bíblico que se destaca pela fé, pela sua perseverança, pela sua obediência a Deus. Quando o Senhor apareceu para ele, havia fome na terra e havia muita escassez. Vamos ver a palavra do Senhor, Gênesis 26, versículos 1 a 3. E havia fome na terra,
além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, Deus disse para ele: não volte para o Egito, não vá para o Egito. Deus estava falando aí, você está passando por um momento difícil, ele estava enfrentando a fome. Glória a Deus. Mas Deus falou: permanece aqui, porque eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Aleluia, a minha palavra vai se cumprir na tua vida. Não retroceda. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada a quem larga a mão do arado e volte atrás. Deus quer que você prossiga. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez uma grande promessa para Isaque. E Isaque seguiu a ordem de Deus. Tudo aquilo que Deus mandou, ele fez exatamente. Ele foi obediente ao que Deus disse para ele. E o resultado é que ele se tornou muito rico. Deus abençoou grandemente, assim como Deus disse que faria. Glórias a Deus. E porque ele se tornou muito rico e era o único que prosperava naquela terra onde havia fome, a inveja foi sobre ele. Inclusive o próprio rei Abimeleque, aquele a quem ele foi pedir ajuda, aleluia, quando viu que ele estava prosperando de uma forma demasiada, porque Deus estava abençoando, até ele, Abimeleque, invejou a Isaque. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 26, 4 versículos, do 12 ao 14 e também o 16, diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então ele foi invejado, ele foi obrigado a sair daquele local onde ele estava e voltar para o vale de Gerar. Então tudo aquilo que ele conseguiu ali naquele lugar, ele teve que largar, teve que sair e voltar para o vale de Gerar. Aleluia. Mas naquele vale, ele cavou e ele encontrou poços de águas vivas, uma mina de águas. Glórias a Deus, porque Deus prosperava. Oh, glórias a Deus. Então não se preocupa não, se você está passando pelo vale, se você está sendo obediente a Deus, fiel a Deus, Deus vai te prosperar, mesmo no vale. Assim como foi, aleluia, na vida de Isaque. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 26, do 17 ao 19. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Acharam mina de água. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então Deus é aquele que olha para você, na situação que você está, e jamais vai te abandonar. A provisão de Deus, ela vem para você. Ainda que você esteja passando pelo vale, creia na provação de Deus.
Olha, nós sabemos que não é fácil, né, passar por momentos assim, passar pelo vale, passar pelo deserto. Sabemos que não é fácil, mas entenda que nos vales e desertos tem lições espirituais profundas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tem lições que podem mudar para sempre as nossas vidas. Então é preciso entender que vales e desertos não nos impedem de desfrutar da providência de Deus. Não nos impede. Porque nada acontece sem o controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então tenha fé na providência de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa história de Isaac, ela nos ensina que o segredo não é o lugar. Ele estava na terra dos filisteus, Deus fez ele prosperar. Ele voltou para Gerar, Deus continuou prosperando. O segredo não é o lugar, o segredo é quem está com você. Aleluia! Glória a Deus, Deus está com você. Glórias a Deus. Então não tema males que teus inimigos possam causar. Não tema inveja, não tema nada, porque Deus tem providência para a tua vida, mesmo nos vales. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Além de um lugar de providência, o vale também é um lugar de provisão. Vamos falar sobre outra pessoa, outra personagem, Agar, né? Que também merece destaque. Sara, mulher de Abraão, fez uma proposta para o seu marido: deitar-se com Agar, sua criada, e gerar um filho com ela. Abraão tinha uma promessa. Deus disse que faria dele uma grande nação, mas ele já estava idoso. Sara já estava idosa. E eles criam que não era mais possível que eles tivessem um filho. E eles não criam naquilo que Deus disse que faria. Aleluia! Acharam que não era possível. Então disseram: olha, Deus disse que você vai ser pai de uma grande nação. Então não pode ser comigo, Sara pensou. Então permitiu que ele tivesse um filho com a sua serva Agar. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Gênesis 16, versículo 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Nesse tempo, ainda eles eram chamados de Sarai e Abrão. Depois Deus mudou o nome deles para Sara e Abraão. Glória a Deus. Então nós vemos que quando Agar soube que estava grávida de Abrão, ela começou a fazer pouco caso da sua senhora. E depois que nasceu Ismael e o tempo foi passando, a convivência de Sara com Agar se tornou insuportável. E Sara não quis mais a presença de Agar ali com eles. E obrigou Abraão a despedir, a sua serva, Agar. E Abraão então a despediu e ela foi errante pelo deserto. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 21, 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Abraão foi obrigado mesmo a fazer com que Agar e seu filho Ismael saíssem dali da presença deles, e eles foram para o deserto com odre, e com pão. Mas diz a palavra de Deus que aquela água do odre acabou, e o pão também, e eles não tinham mais o que comer e não tinham mais o que beber. E ela estava ali com seu filho, sem esperança. E ela viu que eles iam morrer. E ela pensou: eu não quero ver o meu filho morrer. Então o que ela fez?
ela assentou o seu filho e disse para que ele esperasse ali, para que ele ficasse ali. E ela foi se afastando, porque não queria ver o seu filho morrer. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus Santo. Foi uma situação muito, muito, muito difícil. Mas, no deserto, Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse um poço. Glória a Deus, glória a Deus. Que está em Gênesis 21, 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Naquele instante em que ela se afastou, a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus para Agar e disse para ela: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele também farei uma grande nação. E naquele instante, então, Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde ver o poço. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aí eu quero também meditar com os irmãos, porque naquele dia onde eles estavam ali, Ismael não era uma criancinha de colo, né? Ele já era um adolescente. E ele ficou ali, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu a sua voz. Deus ouviu a voz de Ismael. Eu entendo que Ismael aprendeu com seu pai Abraão a orar. Eu entendo que naquele momento em que ele estava ali, Deus somente se afastando, ele levantou um clamor a Deus. Ele clamou a Deus pelo socorro. Eu entendo que naquele instante Deus ouviu o clamor de Ismael e atendeu a sua oração, o seu clamor. E aquele poço, então, foi ali apresentado para sua mãe, Agar. Sabe, nos momentos de provação, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir a tua voz. Glória a Deus. Aleluia. No deserto existem poços. Existe providência. Existe provisão. Glória a Deus. Então que Deus possa também abrir os nossos olhos para vermos a sua provisão nos nossos momentos de dificuldade. Nos nossos momentos em que estivermos no vale ou no deserto. Amém? Glória a Deus. E além de um lugar de provisão, o deserto é um lugar de passagem. O Salmo 84 nos ensina que aquele que busca forças em Deus, confia no Senhor de todo o seu coração, ao passar pelo vale, ele vai fazer daquele vale uma fonte. Oh, glória! Salmos 84, versículos 5 e 6. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que o seu coração está aplanado, ou seja, está em plena comunhão com a vontade do Senhor. Quando ele passar pelo Vale de Baca é Vale das Lágrimas, se traduz assim. Quando ele passar pelo Vale das Lágrimas, aquele vale vai se transformar em uma fonte. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Vai se tornar em bênçãos, é o que está dizendo aqui. Aquela escassez vai se tornar em bênçãos. Glória a Deus. Os vales existem. E é preciso compreender que ninguém está isento de passar pelo vale. Ninguém. Nós cristãos não estamos isentos de passar pelo vale. Oh, glórias a Deus. Mas o salmista afirma
que vale é lugar de passagem. Entenda, aleluia. Não é para você ficar lá parado, estagnado. Não é para você morrer ali, não. Aleluia, glórias a Deus. A nossa segurança de que nós não ficaremos ali prostrados, estagnados no vale, está em Deus. A nossa segurança, a nossa certeza de que nós não ficaremos no vale, está no que Deus nos falou. Ele prometeu que vai estar conosco em qualquer circunstância. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele vai estar contigo, glórias a Deus, a todo tempo, em qualquer circunstância. Então essa é a nossa segurança, que nós não vamos morrer no vale, no deserto. É um lugar de passagem, é um lugar onde Deus está nos ensinando. Então, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temamos mal algum, assim como está escrito no Salmo 23 e o versículo 4, porque quem está caminhando conosco é o nosso Deus, a nossa segurança está nele. Aleluia. Assim como diz no Salmo 23 e o versículo 4, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, a nossa necessidade como cristão é receber essa certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. O deserto, o vale, é lugar de passagem. Amém? Aleluia. O resumo, então, desse segundo tópico é que vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar as nossas vidas para sempre. Glória a Deus. Vamos falar agora do último tópico do estudo, que são as vitórias no vale e deserto. Glória a Deus. Aleluia. Vales e desertos são lugares de buscar e adorar a Deus. Se você está passando num vale, num deserto, não pare de adorar. Continue adorando. Adore a Deus. Vamos falar sobre o rei Josafá, que era rei de Judá. Certo dia ele recebeu um aviso de que uma grande multidão resolveu vir a peleja contra ele. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, e os versículos 1 e 2, que diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Esazon Tamar, que é em Engedi. Falando para ele: Olha, Josafá, vem contra ti uma grande multidão, 3 exércitos se uniram contra ti. Glórias a Deus, glórias a Deus. O que ele fez? Ele temeu, com certeza. Mas a atitude dele foi buscar ao Senhor. Não só ele. Ele convocou toda a nação para que buscassem ao Senhor. Ele decretou um jejum nacional e clamou a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, 2 Crônicas 20, versículos 3 e o 12, que diz: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Glória a Deus. Então ele, como rei, ele levou seu povo a buscar o Senhor. Ele reuniu o povo e disse: Olha, nós só temos uma possibilidade, que é confiar em Deus. Não podemos mais confiar em nós. Glórias a Deus. E ele então orou ao Senhor. Glórias a Deus. Ele orou assim: Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Glórias a Deus. Que os meus olhos, que os teus olhos estejam postos no Senhor. Naqueles momentos em que você olhar, aleluia, para a tua situação e falar, eu não tenho mais como resolver. Não tenho mais como resolver. Está além das minhas forças. Aleluia. Tire os olhos da tua situação e ponha os olhos no Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É de lá que ele virá o teu socorro. Oh Deus de poder e graça. Glórias a Deus. Então Deus levantou um profeta chamado Jaziel, o qual disse a todos que não temessem, porque naquele vale Deus pelejaria por eles. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 20, 16 e 17 diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Glória a Deus. Deus disse, vocês vão encontrar esse grande exército no fim do vale, em um deserto. Glória a Deus. Mas, nesta batalha, não tereis que pelejar. Prostai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. O profeta disse, olha, nessa batalha vocês não vão precisar pelejar, Deus vai pelejar por vocês, e vocês vão ver a salvação do Senhor para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. E Josafá, ele creu nessa palavra, ele creu, aleluia, no Senhor, e colocou cantores que marchavam adorando a Deus à frente do exército. Sabe quem era que estava na frente? Então, na linha de frente, não eram os soldados. Eram aqueles que estavam louvando a Deus, os levitas. Aleluia! É que estavam à frente, louvando a Deus, adorando a Deus. Glórias a Deus. E Deus entrou em ação. E os inimigos, eles mataram-se uns aos outros. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 22 e 23. 20, 22 e 23. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Uns contra os outros começaram a guerrear, a batalhar uns contra os outros, e todos ali se destruíram. Glórias a Deus. O Senhor agiu, assim como ele disse que agiria. Josafá não precisou batalhar. Deus batalhou por ele. Aleluia. Existem batalhas na minha e na tua vida, aleluia, que o Senhor vai pelejar por nós. Creia. Glória a Deus. Creia. Aleluia. Aleluia. Então, nos momentos assim de dificuldade, louve a Deus. Adore a Deus. Aleluia. Após a vitória, foi isso que eles fizeram. Eles se reuniram para louvar ao Senhor. Assim como está em 2 Crônicas 20, versículo 26, que diz: e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Vale de Beraca traduzido significa Vale da Bênção. Aleluia. Então eles foram para o Vale da Bênção adorar o Senhor. Fizeram um culto de gratidão. Aleluia. Isso também é muito bom que você faça. Deus, ele vai te dar vitórias. Quando isso vier, você tomar posse, agradeça. Faça um culto de
ação de graças, de gratidão a Deus. Adore a Deus. Glória a Deus. Seja grato a Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vimos que o segredo da vitória de Josafá foi confiar no Senhor. Ele sabia que ele não poderia vencer, ele não teria forças para vencer aquela batalha. Por isso, ele buscou a Deus. Então isso nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a buscar ao Senhor, aleluia, a buscá-lo com oração, com jejum, nas situações que nós temos que enfrentar, nas batalhas que nós precisamos enfrentar nas nossas vidas. Glórias a Deus. Contra forças do mal que tentarem nos destruir. Aleluia, glórias a Deus. A gente não vai usar armas humanas, a gente vai usar armas espirituais. 2 Coríntios fala assim, né? As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são espirituais. E elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Então, confie em Deus. Adore a Deus. Espere em Deus. Salmo 42 fala assim, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Espera em Deus, louve ao Senhor, aleluia, mesmo nesses momentos de dificuldade. Vales e deserto, lugar de buscar e adorar a Deus. Vale e deserto também é lugar de autoconhecimento. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, nós vemos o motivo pelo qual Deus pode nos conduzir a desertos e vales, para saber o que está em nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Em Deuteronômio 8, 2, nós vamos ler: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Glória a Deus. Deus levou o seu povo, eles ficaram 40 anos, aleluia, no deserto ali, aleluia, glórias a Deus. Deus queria respostas, Deus queria respostas, o que estava no coração daquele povo. Mas aí você pode falar, mas será que Deus não sabe o que tem nos nossos corações? Óbvio que Ele sabe, certamente Ele sabe. A questão é, nós sabemos? É isso que Deus queria. Que eles entendessem o que havia no coração deles. E Deus viu o que? Rebeldia. Deus viu o que? Ingratidão. Deus viu o que? Murmuração. E muitos deles não tomaram posse da bênção que Deus já tinha prometido. O que há no coração? Nos momentos de dificuldade, como nós fazemos? Adoramos? Questionamos? Murmuramos? Glórias a Deus. Os momentos difíceis são uma oportunidade para nós fazermos um autoexame e para conhecer o que há em nós, o que está errado em nossas vidas. Salmos 51, versículo 3 e 4, nós vimos o salmista falar assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Glória a Deus. O salmista aqui estava dizendo, tudo isso que está acontecendo não é porque Deus quis, mas é porque eu agi de forma errada. Glórias a Deus. Eu pequei contra o Senhor.
Glórias a Deus. Deus é justo. Tudo o que está acontecendo foi porque eu provoquei. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós temos que fazer uma autoanálise. Ao fazer essa autoanálise, então, pode ser que nós temos que sentir a necessidade de confessar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas. E tenha certeza de uma coisa, Deus, Ele é zeloso, misericordioso. Ele nos perdoa, Ele nos permite seguir adiante. Assim como aconteceu com Davi, em Salmo 32, versículo 5, Davi disse assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então muitas vezes nós precisamos fazer essa autoanálise. E entenda, assim como diz a palavra do Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, desertos e vales, lugar de autoconhecimento. E o último item que nós vamos comentar nesta noite é que desertos e vales também são lugares para forjar servos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar sobre Davi. Enquanto Davi apacentava e cuidava de ovelhas, as suas batalhas diárias estavam forjando, preparando ele para momentos mais difíceis que viriam. Então entenda, se você está passando também por desertos e vales, Deus está te forjando, te preparando, glórias a Deus, para enfrentar outras situações. Ele está fortalecendo a você. Entenda isso também. Glórias a Deus, glórias a Deus. Assim como o ouro é provado no fogo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35, diz: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Deus preparou Davi para batalhas. Ele enfrentou leão, ele enfrentou urso. Glórias a Deus. E Davi, então, ele confiava integralmente no poder de Deus. Ele sabia que todas aquelas vitórias que Deus havia sido dado não era pelas suas forças, era pelo poder de Deus. Glórias a Deus, que ele vencia. Aleluia. Glórias a Deus. Ele sabia que Deus lhe daria a vitória contra a afronta que Golias estava fazendo contra o seu povo. Glórias a Deus. Porque Golias não estava apenas afrontando o povo. Aleluia. Estava afrontando o próprio Deus. Assim como nós lemos em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia, glórias a Deus. Então ele sabia que Deus estava com ele ali. A luta entre Davi e Golias aconteceu em um vale. Glórias a Deus, chamado Vale do Carvalho. Mas aquela guerra era do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Assim como nós lemos em 1 Samuel 17:47, onde Davi falou assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Davi tinha convicção, aleluia, da vitória que Deus daria a ele. Assim também nós temos que ter convicção da vitória que Deus nos dará. Independente das situações que nós precisamos enfrentar, independente dos gigantes que aparecerem diante de nós, o nosso Deus é maior. Glória a Deus, glória a Deus. As nossas vitórias nas provações
Elas não são então para nos engrandecer, elas são para glorificar o Senhor dos exércitos, o Deus que nós servimos, o nosso Deus. Amém, igreja? Oh, glórias! Aleluia! Glória a Deus! Então, o resumo desse estudo é que vales e desertos que nós enfrentamos em nossa vida são oportunidades que nós temos para buscar e adorar a Deus. São oportunidades de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas ainda maiores. Amém? É o resumo desse terceiro tópico. E a conclusão do nosso estudo é de que os momentos difíceis de nossas vidas, eles não devem ser encarados com pessimismo. Entenda? Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus, ele vai sempre se manifestar nos nossos momentos mais difíceis. E Deus sempre vai ter algo para nos revelar em cada um desses momentos. Amém? Então, para entender os propósitos de Deus, para viver os desafios e alcançar as vitórias, até quando estivermos no vale e deserto, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e ter a nossa fé renovada no Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Posso estar no deserto, ou até mesmo passando no vale, mas mesmo assim eu tenho uma certeza: Deus me guiará. Oh, glória! Amém, igreja? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero então agradecer a vocês que estiveram acompanhando, esse estudo da Palavra de Deus. Espero que, assim como Deus falou comigo, Deus também tenha falado grandemente com cada um de vocês durante o estudo que nós aqui recebemos do Senhor nesta noite. Amém, igreja? Vamos então agradecer a Deus. Pai amado, Deus Santo e Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, oh Deus, que o Senhor nos permitiu aprender de Ti nesta noite. Ah, Deus, que o Senhor possa sempre nos guiar, Senhor, aleluia. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, tenhamos essa certeza, o Senhor estará nos guiando, o Senhor está conosco, aleluia, glórias a Deus. E temos a nossa fé sempre renovada e fortalecida no Senhor, nos vales, nos desertos e em todos os momentos das nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Abençoa grandemente, Pai, a vida de todos, Pai, de todos que acompanharam, que irão acompanhar esse estudo. Abençoa as nossas famílias, nos fortalece a cada dia na Tua presença. E assim nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.